Excelentíssimo senhor ministro, Venilton Tadini, companheiro na realização dessa iniciativa, da ABDIB e da ANCHAM, nós hoje tivemos aqui um exemplo de grande qualidade de sintonia e colaboração possível entre as diferentes esferas das instituições brasileiras, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as quais se empenharam aqui em detalhar sua disposição, seus desafios e os seus compromissos. Esse foi o espírito que nós tivemos aqui nas intervenções. No primeiro painel, nós tivemos o ministro Padilha, que falou muito da coordenação das grandes iniciativas do governo, como a PEC dos gastos, a reforma da Previdência e as demais reformas. Em seguida, o ministro Meirelles falou da estabilidade fiscal e econômica e tudo o que está sendo feito nessa direção. O ministro Diogo de Oliveira nos falou bastante da busca de eficiência do governo federal. E o secretário executivo do PPI, Tarcísio de Freitas, falou da criação dos mecanismos para a definição das prioridades nacionais em infraestrutura, destacando logística, matriz energética e outras áreas. O ministro Gilmar Mendes falou aqui da incapacidade do Judiciário de dar conta do imenso estoque de processos e destacou bastante a importância da utilização da arbitragem também no setor de infraestrutura. E o ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, incentivou o setor privado a manter os canais abertos com o próprio TCU na discussão dos seus problemas. No segundo painel, onde discutimos as questões de atração de investimento, financiamento e garantias, nós tivemos uma discussão aprofundada sobre as dificuldades associadas a ter financiamento de projeto puro, que possa prescindir de garantias corporativas, as quais, na verdade, nós tivemos comentários do BNDES sobre a possibilidade de, eventualmente, vir a analisar a sua intervenção nas questões de garantia ou cobertura de risco cambial, mais do que essencialmente em financiamento. Nós também tivemos a confirmação aqui de que os investidores estrangeiros, sobretudo fundos de pensão estrangeiros, têm apetite para o setor de infraestrutura e que há crescente interesse vindo da Ásia. E, por último, nós tivemos um terceiro painel com as agências reguladoras e de licenciamento ambiental, as quais nos deram notícias alentadoras sobre o reconhecimento do atual governo quanto à necessidade e provimento de meios para que elas possam cumprir a sua missão, a visão do necessário respeito à independência das mesmas e também os desafios que elas têm na busca de eficiência. Eu tenho a certeza de que nós estamos finalizando esse dia com convicções de um novo momento, onde há, nas diferentes esferas do nosso governo legislativo e judiciário, sinergia de ações e de propósitos. Então, eu peço ao senhor ministro, ou ao meu colega Tadini, que vai dar o encerramento. Senhor ministro, por gentileza, nós gostaríamos muito de ouvi-lo nesse momento. Obrigada. Queria dar meu boa noite a essa altura a todos e a todas. Demorei 1h20 para chegar. Antes não tivessem me dito que o horário tinha passado às 6 para 6h30, porque teria chegado meia hora antes. Mas realmente foi, eu considero, um dos maiores engarrafamentos que já peguei nos últimos tempos. É um reflexo do chamado custo Brasil, né? Mas eu vou fazer um apanhado maior, mais amplo do processo econômico, para depois me deter em algumas questões da conjuntura propriamente dita. Nós completamos, no ano passado, cerca de 30 anos de redemocratização do Brasil. Foi precisamente em 1985 para 2015. E, se nós fizermos um balanço do período, vemos coisas muito boas nessa fase. Uma afirmação do processo democrático, um clima e uma prática de liberdades civis e políticas muito ampla, de participação, e, inclusive, uma melhora considerável de condições sociais de vida, seja pelo lado da educação, da saúde,
de serviços públicos em geral, seja pelo lado da própria renda. Nesse sentido, a redemocratização, o período, pode ser considerado um êxito. E nessa fase também, houve uma mudança crítica na conjuntura mundial. Eu diria algo que vai além, inclusive, da conjuntura, que foi o fim da Guerra Fria. As moças que estão aqui não têm idade para lembrar, mas a Guerra Fria implicava numa polarização em escala mundial entre União Soviética e Estados Unidos e uma marcha forçada para alinhamento com um ou com o outro em todos os lados. Isso produziu um processo de radicalização política interna. No caso da América Latina, os Estados Unidos preocupados com não perder ninguém para o outro lado. Daí o trauma da Revolução Cubana, que era um país pequeno, sem grande importância do ponto de vista econômico ou mesmo demográfico, que, no entanto, gerou situações que quase levaram à guerra nuclear, há 50 anos atrás, ou poucos anos mais. Isso tinha um condicionante para as políticas domésticas imenso, porque implicava que qualquer ação de natureza mais reformista pudesse ser considerada comunista, e como algo que iria levar o país para a órbita soviética, que desde logo estava pronta para socorrer, para dar suporte a esses países, como é o caso de Cuba, que praticamente viveu durante pelo menos 60 anos, 40 anos sob proteção, digamos, da União Soviética, ou da antiga União Soviética. Foi de 59 a 89, na verdade, 30 anos. E que depois entrou em colapso. Com o colapso da União Soviética, a economia cubana praticamente entrou em colapso. Mas isso para que se tenha uma ideia de como era a batalha. E, por outro lado, a radicalização do ponto de vista das lutas sociais, com guerrilhas, enfrentamentos armados e tudo mais, em geral frustrados, com uma ou outra exceção, mas que era um fator de instabilidade também muito grande. Mas essa era acabou também, coincidindo com a redemocratização, embora tenham ficado resíduos dela na política externa brasileira até um período recente. Agora, mas qual foi a grande frustração no período? A meu ver, a grande frustração foi econômica, do ponto de vista daquilo que, afinal de contas, interessa profundamente, que é o crescimento da economia. Para que se tenha uma ideia, se pegamos de 1950 a 1980, o crescimento do PIB per capita no Brasil foi de 4,5% ao ano. Ou seja, foi superior, inclusive, ao da China, que foi de perto de 3%. E é uma taxa altíssima, né, que muito mais do que o dobro, ou melhor, o PIB cresceu muito mais do que o dobro em cada década, se não é o per capita. O per capita cresceu menos, mas é uma taxa aceleradíssima. Nesses 30 anos, se multiplicou por 3,7 vezes, para que se tenha uma ideia. Pois bem, de 85 a 2015, e se a base fosse 80 não seria diferente, o PIB cresceu a 1,4% per capita ao ano, ou seja, uma taxa 3 vezes menor. É quase uma semi-estagnação, tomando um período amplo para uma economia em desenvolvimento. Para que se tenha uma ideia, a Coreia no período cresceu 4 per capita e a China 8 per capita. Então, de alguma forma, este aumento de 40% do PIB apenas em cerca de 30 anos, né, dá bem a medida da frustração, que nós não conseguimos organizar um modelo de crescimento rápido e necessário, inclusive, para atender as demandas sociais que foram se multiplicando, através, inclusive, daquela que é
a variável crítica em matéria de política social, a partir de certo momento, que é o crescimento do emprego, que é a questão básica. Pois bem, do emprego, me refiro ao emprego produtivo, né? Na verdade, por trás disso, é difícil, fazemos aqui pelo tempo e pela complexidade da matéria, uma análise mais detalhada. Mas vou tocar em algumas questões que interessam a esse tipo de debate aqui. Uma primeira questão tem a ver com o investimento público. Eu me lembro que, em 1910, quando eu fui candidato pela segunda vez a presidente, eu enfatizava, durante a campanha inteira, não é uma coisa que tinha muito apelo do ponto de vista político, eleitoral, a baixa taxa de investimentos governamentais no Brasil. Investimentos que são, basicamente, para infraestrutura, não esgotam o volume de investimentos, mas são o componente principal. Numa lista de 130 países, nós estávamos entre os 5 menores do mundo, com proporção do PIB. Isso em 2010, com toda a euforia que havia. E, na verdade, a taxa de investimento público deve estar aí, o governamental, deve estar aí em torno a 1/3 a 1/4 da que deveria ser, para termos condição de um crescimento sustentável. Uma barreira para esse investimento é, sem dúvida, a desorganização e a falta de um plano consistente, coerente na esfera governamental. E, segundo, a falta de recursos. E, é nesse sentido que houve a projeção mais perversa da dificuldade nas contas públicas. E isso está relacionado, não totalmente, mas em grande medida, ou em boa medida, com a nova Constituição que foi feita na abertura do período democrático. A nova Constituição foi feita na perspectiva de que iria resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil. É assim que foi vendida à população. Foi dessa maneira. Era uma reivindicação do MDB, ainda durante o período militar, mesmo antes de proibirem a subsistência dos partidos então existentes, que era MDB e Arena, o que levou a um aumento, inclusive, do leque partidário, e o MDB se transformou no PMDB. Mas é importante termos isso presente. A Constituinte foi essa bandeira. E, evidentemente, não tem nada a ver. Eu me lembro que eu era candidato a deputado em 86, pela primeira vez, e seria integrante da Constituinte, porque o eleito, na época, tinha essa dupla condição de ser deputado e de ser constituinte. E, já na campanha, eu me preocupava com isso, com a tese de que Constituição não era programa de governo, não era resultado de partida, é regra do jogo. Mas não foi assim nessa direção que as coisas se orientaram. Embora eu tivesse, durante a Constituinte inteira, defendido essa tese. E me oposto a muitas das coisas que significavam praticamente querer decidir o jogo no papel da Carta Magna. E havia até um órgão parasindical chamado DIAP, Departamento Intersindical de Assuntos Parlamentares, eu acho, que dava notas aos constituintes. Eu tive 3,7 na nota, de 0 a 10. Apesar disso, acabei sendo o mais votado de São Paulo e do país na época. Mas isso no plano individual, não foi a onda que, de fato, se criou naquela circunstância. E, nesse sentido, se promoveu uma grande amarração nos gastos públicos, principalmente no plano da isonomia e no plano da indexação. Era meio inevitável que fosse acontecer o que aconteceu, com a indexação, com as isonomias, e basicamente a questão das contas públicas são salários e previdência. Houve até medidas folclóricas que até hoje estão rodando na justiça, algumas, como, por exemplo, dar estabilidade para quem tinha mais de 5 anos na esfera pública no regime CLT, que ganhou estabilidade, ficando, inclusive, numa dupla condição da aposentadoria integral e de algo da CLT também.
Mas isso foi o de menos, fora aquelas isonomias obrigatórias, ou pelo menos que a Justiça foi assim considerando. E isso corroeu muito a capacidade de investimento do governo. Ceteris paribus, quer dizer, independentemente de saber onde investir, como investir, etc., na questão de recursos, afetando, inclusive, dramaticamente, estados e municípios, uma vez que nós temos 3 esferas de governo com relativa autonomia no país. Bem, e descartado, evidentemente, o financiamento inflacionário. Aliás, uma grande vitória na economia, na fase da democratização, foi o fim da superinflação, que eu devia ter apontado como uma variável econômica bem-sucedida. Lembro que a superinflação começou em 1980, chamemos assim, quando a inflação atingiu 3 dígitos. Chamemos de superinflação, inflação acima de 3 dígitos anuais, ou em torno de. E demorou praticamente 14 anos para que isso chegasse ao fim com o Plano Real. E estamos livres, realmente, da superinflação. Até hoje não há, a meu ver, perspectiva de que ela possa voltar, porque há amarrações que também seguram esse processo. De alguma maneira, foi um grande resultado e, ao mesmo tempo, fechou, de alguma forma, o caminho inflacionário do financiamento público, que significava realmente imprimir dinheiro, em última análise, através de uma série de amarrações, inclusive feitas durante esse período. Um caso típico foi o caso do endividamento dos estados, a mexida que se fez aí, estados e municípios, e a lei de responsabilidade fiscal. É injusto quando alguém diz que não foi feito nenhum esforço fiscal do ponto de vista legislativo no período. A renegociação foi um sucesso. Por quê? Porque os estados estavam quebrados, inclusive com seus bancos emissores de dinheiro, inclusive em São Paulo. O Banespa foi muito usado para emitir dinheiro. Havia aros, antecipação de receitas orçamentárias, e havia bancos que, na medida em que existe um banco estadual, a tendência é de duas uma. Ou funciona como um banco privado, e é uma batata quente na mão, ou funciona com coisas especiais. É a única justificativa para se ter uma instituição financeira. Eu digo porque eu já defendia isso em Brasília, mesmo durante o segundo mandato na Câmara de Deputados, que era o fim dos bancos estaduais e o encerramento das operações de dívida mobiliária, né, dívida de curto prazo, que mesmo sob tutela federal era um problema na mão e, na medida em que as finanças de determinada unidade da federação se fragilizava, a taxa de juros iam para o infinito. E essa foi a situação pós-real. Inclusive, com o Plano Real, a inflação, a taxa de juros aumentou verticalmente, até porque a inflação parou e a taxa continuou durante um longo período, a nominal. E a renegociação que se fez foi muito boa. A União assumiu as dívidas dos estados e alguns municípios maiores, refinanciou uma taxa de juros que ia de 6 a 12, segundo as condições de amortização inicial da dívida. São Paulo, o Estado, na época, ficou com 6, a Prefeitura ficou com 9, porque não amortizaram nada. Rio Grande do Sul, que era mais complicado, ficou com 12, mas eram muito menores, infinitamente menores, das que estavam sendo pagas. E, por outro lado, o compromisso foi fechar os bancos estaduais e encerrar a dívida mobiliária. Quem não fechou, como o caso do Rio Grande do Sul, ficou numa situação mais complicada. Até hoje, diga-se de passagem. O Rio Grande do Sul não reelegeu nenhum governador desde que a reeleição foi criada, a partir de 1990, de 1996. Ninguém lá se reelegeu. Pois bem, outra medida foi a lei de responsabilidade fiscal. Isso, de alguma maneira, botou freio nos estados. Ou seja, na medida em que se limita as possibilidades de endividamento. E, por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal criou normas mais rígidas nesse controle. Ela raramente é levada ao extremo na sua aplicação, mas é um fator de inibição. Ela foi prevista pela Constituição, modéstia à parte, por mim, quando pus na Constituição que haveria uma lei complementar
que valeria para estados e municípios, além do governo federal, sobre finanças públicas. Isso é que permitiu fazer uma lei que ditasse normas, inclusive, sobre estados e municípios. Do contrário, não valeria, tendo em mira esse tipo de lei. Agora, isso foi segurado. Né? Alguém pode perguntar, bom, mas e agora a crise dos estados, etc.? Aí é outro departamento, porque a crise financeira dos estados vem fundamentalmente da queda de receita. Não foi por explosão. A questão de crescimento das despesas crônica está presente, mas digamos, o furo do balão está exatamente na queda de receita da União e, portanto, das transferências a estados e municípios. A União financia o fundo de participação. O fundo de participação é IR mais IPI. E o IR mais IPI forma um fundo de participação que deve ser algo em torno a 40%, 50% das finanças dos estados mais pobres. Com a queda de 20% real, 18% real do IR e do IPI, vocês podem imaginar o que acontece nas finanças dos estados mais dependentes. E dos outros, o próprio ICMS é a variável-chave de declínio, que é o imposto ao valor adicionado, e depende, em boa medida, da geração de produtos industriais, né, que é o setor que mais paga. Pois bem, ou seja, é importante ter presente que a depressão econômica ela produz estrangulamento fiscal. Por quê? Porque as despesas são indexadas e a receita não. E a receita caindo como caiu, produz estrangulamento. A taxa de juros também. A taxa de juros alta é despesa. Não entra no primário, mas entra no agregado. Hoje, o déficit público agregado no Brasil, déficit, receita menos despesa, não primário, é da ordem de 10% do PIB. 9% são juros, praticamente. Aquilo que paga em juros explica 90% do déficit. Portanto, tem também um peso o quadro econômico-financeiro nas contas públicas. Agora, eu chamo atenção para isso porque a recuperação das contas públicas é essencial para o crescimento da economia. Não é que o financiamento público seja exclusivo na questão de infraestrutura, mas é fundamental. Por outro lado, na questão da concessão de serviços públicos, que é uma alternativa, sem dúvida nenhuma, reside agora, inclusive, uma ênfase muito grande do ponto de vista do desejo. Esse processo começou antes, podia ter começado mais antes ainda. São Paulo foi o único estado, a única unidade de governo no Brasil que começou a fazer concessões na área de rodovias. Eu mesmo, no meu governo aqui, nós fizemos de 5 ou 6 rodovias, arrecadamos, para vocês terem uma ideia, 14 bilhões de reais. Foi uma coisa bem feita. E entre investimentos novos e dinheiro, nós arrecadamos 14 bilhões de reais, que foram todos para o investimento. Tudo para investimento. Né? Porque ou eram as empresas obrigadas a investir, ou nós investimos o dinheiro ganho, que foi em grana, que foi de 5, 6 bilhões, diretamente na rede estadual de estradas, naquelas estradas que não cabem pedágio, como estradas vicinais e várias outras. Mas ainda fizemos até o trecho leste do Rodoanel, com base nesse esquema, e aí eu não estou contabilizando o recurso. Por quê? Porque quando concedemos o trecho oeste, que foi feito na época do Mário Covas, que tinha jurado não cobrar pedágio, mas eu pedi perdão à alma dele e pedagiamos, e a concessão futura do trecho leste mais a do trecho oeste implicou em fazer o Rodoanel trecho leste de graça. Isso custava uns 4, 5 bilhões. Vocês dão uma ideia de como teria sido possível fazer muita coisa nessa área. Bom, aí entra uma questão de capacidade de regulatória, que é muito limitada, e é um terreno também complexo. Eu estou falando da parte mais fácil, que é estradas, mas há partes muito difíceis de investimentos públicos, né, como portos, uma coisa de uma complexidade. Eu sempre desisti de entender direito a questão de concessão portuária, porque é de uma complexidade imensa. Imagina operacionalizar isso. Mas tem esse lado, e tem o lado da taxa de juros.
Quer dizer, a privatização depende da taxa de juros. É uma coisa estranha, às vezes, dizer isso, mas depende. Por quê? Porque é como as empresas se financiam. A empresa, para investir numa concessão, ela tem que se financiar. E se o piso é a Selic, já é complicado. Quando a Selic sobe, a concessão fica limitada, né? E aí tem que ter subsídio público. E aí entra o problema fiscal. Ou seja, a concessão também é uma variável importante nesse esquema financeiro, digamos, né? É uma coisa crítica. Pois bem, há um outro aspecto do processo brasileiro, além da questão de financiamento público, que tem a ver com o privado. É que no Brasil não tem financiamento de longo prazo para o setor privado, tirando BNDES, estritamente. Não tem, é um problema antigo, muito diferente dos países do Sudeste Asiático, desde logo, e do Japão, mas é um problema crítico. Foi pensando nisso, na Constituinte, nós criamos, foi iniciativa minha, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, com recursos do PIS-PASEP. O que era o PIS-PASEP? Um imposto sobre faturamento criado na época do governo Médici, para se fazer caixa. Supostamente pagaria um 14º salário, que era um piso pequeno, mas na prática pagava isso, mas na prática sobrava muito dinheiro. O que aconteceu na Constituinte? Havia emendas para transferir essa arrecadação para estados e municípios, ou seja, para custeio, expansão de custeio. Eu era o relator, na época da Constituinte, eu fui o relator da parte tributária, orçamentária e financeira, e me recusei. Então, quando um relator é contra, dá uma dor de cabeça infinita, porque teria que depô-lo para mudar. Então, abre um processo de negociação. E a negociação que eu propus, que deu certo, foi dedicar o PIS-PASEP a um fundo que não foi batizado, foi a lei que batizou o nome, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ligar um fundo que financiasse, pagasse o seguro-desemprego, que estava na Constituição, mas não tinha financiamento. Mas que era uma parte pequena, na verdade, daquilo que era arrecadado. E depositar 40% da arrecadação do FAT ao ano no BNDES para financiamento. Essa era a ideia e que acabou funcionando. O FAT virou o financiamento da atividade industrial, inclusive no Brasil. Na época do Real, quando o Pércio era presidente do BNDES, antes de janeiro de 2005, no segundo semestre, de 95, no segundo semestre de 94, ele criou, inclusive por pressão minha e de vários outros, não porque não tivesse convencido, mas fez uma solução criativa, foi a TJLP, que era uma taxa de juros menor que o banco cobraria com base nos empréstimos do FAT. Não é subsídio, porque era arrecadação. Eu sempre teve uma discussão, não, o FAT é empréstimo subsidiado. Não, não é. Subsidiado é quando eu capto e empresto e ponho dinheiro no meio, como foi feito depois com o recurso do Tesouro. O Tesouro capta dinheiro, a taxa Selic, e ela é emprestada a uma taxa menor. Aí tem subsídio. Mas se eu capto o recurso de imposto, de um tributo, e empresto, se é maior do custo da arrecadação, inclusive dá uma certa remuneração, não é subsídio. E o FAT funcionou, mas a escassez de recursos para investimentos criou uma outra prática que foi a mesma do FAT, só que com captação de recursos no mercado, pela dívida pública. E isso é que criou a situação crítica no âmbito do BNDES, e que se esgotou. Não adianta dar murro em ponta de faca, se esgotou, né? E boa parte dos investimentos também ficaram dependentes desses recursos. Este é um nó que existe hoje na economia brasileira. Eu digo porque tudo passa também por ter um equacionamento do financiamento a longo prazo, num país com taxa de juros muito altas a curto prazo. Pois bem, estou apontando questões que têm a ver com vocês, que estão ligados essencialmente à produção para bens de investimento. Se fosse produtores de bebidas de fantasia, não estaria entrando
né, ou de qualquer tipo de wage goods, não estaria entrando nesse tipo de análise aqui. Agora, essa questão da infraestrutura está relacionada a um outro fenômeno que aí sim, que eu queria me dedicar agora, tem a ver muito com o comércio exterior, que é o custo Brasil. Houve um estudo feito para a Fiesp, por uma consultoria americana, que eu tive a oportunidade de participar. Era eu, Delfim Neto, mais alguns, como crítico, ou seja, cada relatório. Não tem nada mais gostoso. Alguém trabalha, faz o relatório, você chega lá e critica. Né? Tal coisa está errada, tem isso, tem aquilo, tal. Mas um estudo bom, bem feito, sobre custo Brasil. E no final, eu mesmo fiz uma conta de que o custo Brasil é da ordem de 25%. Eu acho que é mais hoje. Mas, digamos, isso é dados de 3, 4 anos atrás. O que é o custo Brasil, no caso? É o custo financeiro, o custo tributário e o custo decorrente de deficiência de infraestrutura, que, inclusive, é menor do que aquilo que é apontado num dos trabalhos que eu li aqui, da BDIB, ou feito por você, ou pelo conjunto, que dá 30% só por conta da infraestrutura. Mas fiquemos na hipótese mais conservadora, que é brutal. Ou seja, pega um produto, pega um parceiro comercial médio do Brasil, raciocino como se o resto do tipo de economista, o resto do mundo é um país que exporta uma mercadoria. A gente, em comércio nacional, a gente trabalha às vezes com, pode ser assim, tem 2 economias, o país e o resto do mundo, um só produto ou 2, tal. E tiramos desse produto os custos indiretos, né, esses, e aplicamos os brasileiros. A diferença dá 25%, ou seja, a mercadoria padrão se torna 25% mais cara. É incrível, mas é assim. Então, esse é um fator que compromete a nossa competitividade gravissimamente. Compromete a competitividade da produção brasileira vis-à-vis a importação. E compromete a competitividade brasileira no mercado internacional. Porque é um ônus. Isso sem falar de câmbio. Não estou falando de câmbio, estou falando de questão estrutural muito mais difícil de ser equacionada. A questão tributária não é só o problema, nem principalmente da carga, é a distorção na aplicação dos impostos, a dificuldade de limpar a mercadoria exportada de impostos e, ao mesmo tempo, de tributar a importação na mesma proporção que é tributada a produção doméstica. Não é um problema de querer discriminar a importação tributariamente, não. É questão de igualdade de condições com relação à produção doméstica. Então, essa é uma agenda de trabalho também, sem dúvida nenhuma. E isso tem a ver muito com os problemas mais de coração da economia brasileira. Agora, no âmbito do atual governo, nós temos clareza desse diagnóstico. E temos também clareza de que a indústria é um setor essencial para a economia. Aqui isso é discutido num dos papers, eu sempre escrevi muito sobre isso. A gente que imagina que nós podemos ter desenvolvimento com base em produtos primários e serviços, informática, isso é delirante. Do ponto de vista empírico, basta olhar o que acontece. No mundo das economias emergentes que mais crescem, são aquelas que têm a indústria à frente. É diferente de pegar um país ou um continente como a Europa desenvolvido. Né? Tem uma lei em economia, segundo a qual o aumento da renda vai tendo uma participação decrescente de produtos manufaturados, na medida em que a pessoa tem uma renda maior, gasta menos, percentualmente, em produtos comuns, né? E vai sofisticando o seu consumo, inclusive para serviços. Então, a queda da indústria em Estados Unidos, Europa, etc., tem uma conotação diferente do que teria numa economia emergente. E, efetivamente, a indústria se retraiu. Deve ter uma participação no PIB, deve ter caído a metade com relação aos anos de mais euforia nessa matéria. E a indústria que pode gerar empregos de mais produtividade
é a indústria que concentra mais, que atrai mais o progresso técnico, progresso tecnológico, que tem volume. Maravilha desenvolver agricultura exportadora eficiente, como a que nós temos, e sustentável. Aliás, nós estamos com a linha de vender o produto brasileiro como um produto agrícola, que não apenas alimenta, mas preserva o meio ambiente. O Brasil é o país que tem a agricultura mais sustentável do mundo, é incrível isso. E nós temos que vender isso, porque lá fora isso pega bem. Então, maravilha. Não é nenhum senão, muito pelo contrário. Agora, evidentemente, isso não significa que a agricultura possa comandar o processo de desenvolvimento. Ela não tem peso quantitativo para isso, embora tenha um peso decisivo, eu diria decisivo mesmo, inclusive no que se refere, e vai continuar tendo, no que se refere ao balanço de pagamentos. Aliás, boa parte das nossas brigas no exterior é para poder vender mais produtos agrícolas ou próximos de elaboração mais leve. Agora, do ponto de vista do atual governo, há uma preocupação que deve ter sido exposta aqui por outros ministros que aqui estiveram de manhã, com relação às contas públicas, que tem muito a ver com o financiamento, inclusive, do nosso desenvolvimento. Eu creio que esse projeto vai ser aprovado, do teto, e não é que ele é a solução final, mas é uma boa pré-condição, porque a prática vai ser depois bastante intensa, né? Não é nada que faz assim já está tudo resolvido. Mas cria um processo, um marco legal importante para o controle do gasto governamental, inclusive para a sua, a médio e longo prazo, seletividade. Então, essa é uma arrumação necessária na economia brasileira. Por outro lado, em matéria da questão externa, nós adotamos algumas medidas e que vão ter impacto de médio e longo prazo. Não é uma coisa, não é uma verdadeira trovoada, mas tem um certo relâmpago e algum barulhinho que são importantes do ponto de vista da economia brasileira. Uma delas é uma nova política de comércio exterior e que vai ter impacto, inevitavelmente. Em que está baseada essa nova política? Primeiro, na organização da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, na reorganização. Ela foi criada na época do Fernando Henrique, antes de começar o governo. Inclusive, foi ideia minha, na época, junto com o embaixador Sérgio Amaral, que estava, aliás, escalado para ser o secretário executivo da CAMEX, quando o Fernando Henrique teve a ideia de levá-lo para a comunicação. E coisa que, na época, me deixou furioso, porque eu queria o Sérgio na CAMEX, mas ele mesmo preferiu ir para ser ministro-chefe de comunicações. Mas a CAMEX visava a lidar com as regras de comércio exterior e no ângulo interministerial. Mas ela foi se enfraquecendo ao longo dos anos. E, no final, encontramos a CAMEX no quarto escalão, sem peso, e isso foi refeito, né? A CAMEX, hoje, é uma Câmara presidida pelo Presidente da República, enfecha todas as decisões em relação a tarifas, não tarifas, restrições ou não restrições quantitativas, financiamento, antidumping, negociações e tudo. E isso vai ter impacto, começando pela transparência, porque já estamos publicando um portal em matéria de comércio exterior que vai facilitar muito a ação dos exportadores e dos importadores. Enfim, nós vamos ter um avanço institucional aí grande. Eu mesmo ontem estava revisando, porque a CAMEX ela foi para a Presidente da República, a Secretaria Executiva no Itamaraty. E com uma participação estreita, importante, do MIDIC, que é o nosso parceiro, o Ministério do Desenvolvimento. Sem nenhum problema, trabalhamos harmonicamente. E eles têm boa parte da infraestrutura de pessoal para análise industrial, que pode ser, inclusive, cada vez mais bem aproveitada. Foi subaproveitada nos últimos anos. E nós temos aí dentro da CAMEX a GSEX, que é presidida pelo Ministro de Relações Exteriores, que praticamente prepara tudo aquilo que a CAMEX vai examinar.
Eu mesmo estava vendo ontem a pauta, que já é da maior complexidade. Eu me pergunto como é que isso era tocado antes, de que maneira não organizada, não pensada e tudo mais. Este é uma coisa que vai ter impacto. Criamos até agora um ombudsman de investimentos, né? Ou seja, alguém que vai estar lá e que vai ser o foco de recepção de reclamações e sugestões em matéria de investimentos estrangeiros. Vamos organizar também essa parte. E, paralelamente a isso, nós definimos uma linha, que está inclusive no discurso do Temer, na abertura da CAMEX, da primeira reunião, é que o comércio exterior é uma variável, se é que pode ser chamada de variável, muito complexa, que envolve custo do Brasil, envolve política comercial com relação ao resto do mundo. E o resto do mundo é protecionista. Há um folclore, que eu disse e repito, que o Brasil é o país protecionista por excelência no mundo. Não é que não tenhamos proteção, mas os outros também têm. E, em geral, quando se mede protecionismo, se mede como tarifas, né? As tarifas. Eu mandei calcular, inclusive, a tarifa efetiva, que é o volume de dinheiro arrecadado com o imposto à importação dividido pelo total da importação, né? Porque aí não é mais o peso da tarifa nominal, tá certo? É ponderada. Quando se faz isso, a posição do Brasil já reduz na liderança. Mas é que há outras duas variáveis que não são consideradas, que são as barreiras não tarifárias e é o câmbio, a própria evolução do câmbio. Só para dar uma ideia, é uma visão impressionista, mas não deixo nunca de fazer isso. Para que a gente tenha uma ideia melhor. O açúcar bruto nos Estados Unidos paga 170% de tarifa específica. Na União Europeia, 180%. Isso aqui não entra na contabilidade de tarifas, porque é uma coisa especial e é, em geral, cobrada por volume, né? Tanto por tonelada, né? E a carne bovina, 140% na União Europeia. A carne suína, até 250% no Japão. E 60% na União Europeia. O arroz, 700% no Japão. Escalada tarifária, veja o que acontece com o café. Café verde, na Europa, é 0 tarifa. Café torrado, 7,5%. Solúvel, 9%. Vocês vão para a China, é a mesma coisa. É até mais. Na China, a soja em grão paga 3%. Farelo, 5%. Azeite, 8 ou 9%. É uma escalada tarifária. Isso não entra nas contabilidades, né? O couro, né? O sapato nosso, na Europa, paga 17%. E o couro, sem processar, 0%. De barreiras sanitárias, etc., olha, é um exercício até meio masoquista, porque a gente vai ficando exasperado quando vê isso. Mas olha aqui, isso aqui é uma medida bruta, não é uma sintonia fina. E tem, às vezes, uma ou duas que valem pelo resto. Mas só para ter uma ideia. Número de medidas sanitárias e fitossanitárias. Sanitária é de animal e fitossanitária é de planta, ou o contrário, né? Alguém deve saber aqui. O que é? Sanitária animal e fitossanitária. Sanitária é animal. Tá. E fitossanitária é vegetal. Eu, às vezes, troco, então... Pois bem, são as chamadas SPS. A Austrália, entre janeiro de 2013 e junho de 2016, 3 anos e meio, a Austrália criou 2. O Brasil, 22. É muito? O Canadá, 35. A União Europeia, 45. A Índia, 5. A Rússia, 8. Os Estados Unidos, 174. É incrível. Barreiras técnicas. O Brasil criou 15 nesse mesmo período. Os Estados Unidos, 200. A China, 74. O Canadá, 59. Você entende a realidade de comércio exterior? É uma coisa muito mais complicada, né?
a mim, às vezes, exaspera o simplismo. Né? A gente tem que fazer diagnósticos realistas, mas também não ser uma coisa que deixe de levar em conta tudo o que está acontecendo. Veja, apoio agrícola, com porcentagem do PIB. União Europeia, com porcentagem do PIB, é 7% do PIB europeu. Do Brasil, é 3%. Nem sei quais são os privilegiados aqui, mas convenhamos, a União Europeia tem mais de o dobro. Né? A China tem... A China é um número que não pode nem estar correto, porque é 3,15% do PIB. Só se fosse 3 vezes o PIB, é que o número não faz sentido. Mas são números imensos. Os Estados Unidos, 0,42%, quer dizer, pelo menos quase o dobro do Brasil. Isso é subsídio, grana que se dá. No orçamento da União Europeia é uma fortuna o que tem como subsídio ao setor. Eu me lembro que na Noruega, na agricultura, para cada 100 do PIB, tem 80 do PIB agrícola, tem 80 de subsídio. Ou seja, um produtor, você vai lá e produz pêssego. Seu pêssego vale 100, você ganha 80 por cima. É uma coisa, isso na Noruega, né? País civilizado, que todos admiramos, né? Que, olhando à distância, deve ser um campeão do livre comércio. E, de fato, é livre comércio em muitas coisas, em outras não. Então, esse tipo de diagnóstico, ele é importante para a gente ter presente na política global de comércio exterior e naquela que é a afirmação que nós transformamos em linha de política econômica do governo. Ou seja, concessões, sim, mas só se forem recíprocas, não unilateral. A ideia de que você cura pneumonia, pegando o doente de pneumonia, jogando na neve para que ele desenvolva resistência, já foi. Isso já aconteceu, teve uma abertura relativa, né, durante o governo Collor, brutal, apesar de que ainda o Brasil ficou com taxas com tarifas mais altas do que a média, foi um desabamento. Foram eliminados os controles quantitativos e rebaixadas drasticamente as tarifas. Isso não produziu crescimento por si só. Né? Não produziu. Não é aquela coisa, você faz isso que cresce. Não cresce. Quer dizer, o crescimento é uma coisa mais complexa. E praticamente nada em matéria de concessão comercial na época foi negociado. Isso eu acompanhei como economista e acompanho hoje como ministro, vendo no histórico do Itamaraty. Foi coisa absolutamente unilateral. Agora, então, essa, a meu ver, configura uma linha de atuação no comércio exterior. Ou seja, a organização institucional, de um lado, do outro, a postura diante do resto do mundo em matéria de concessões. E uma terceira é a postura no sentido da maior agressividade no comércio exterior, que implica concessões, mas concessões recíprocas. Por isso é que estamos fazendo um investimento grande nisso. O que aconteceu no Brasil? A pretexto do Mercosul e da OMC, nós deixamos de investir em acordos bilaterais ou plurilaterais, porque eram contra a regra do Mercosul e contra a regra da OMC. O Brasil embarcou, em 2001, na reunião de Doha, da OMC, a qual eu fui. Eu era ministro da Saúde, mas eu fui porque conseguimos aprovar a possibilidade na regulamentação, nas disposições da OMC, a possibilidade de quebrar patentes de medicamentos. Fomos nós, e eu particularmente, que levei a proposta e aprovamos, inclusive negociando com os Estados Unidos na época. Mas eu acompanhei bem a reunião. E, como eu sou economista, acabei dando palpite, mas o fato é que nessa reunião se fixou o multilateralismo como compromisso essencial da OMC.
Só que o multilateralismo implica não fazer acordos bilaterais ou plurianuais. Há um teórico economista indiano muito bom, Jagdish Bhagwati, que para ele é uma heresia completa ter um acordo bilateral, porque isso aloca de maneira imperfeita os recursos em escala mundial. Para ele, a liberdade tinha que ser... A economia doméstica tem que ser... na economia internacional, só tem economia doméstica e não tem barreiras nenhuma. Isso levaria à felicidade geral dos povos. Mas os povos precisam acreditar nisso, e os governos, que é o que não aconteceu. O Brasil defendê-las não está errado. Só que nós ficamos pendurados nela para não desenvolver outro tipo de acordos. Nem os Estados Unidos e a Inglaterra, campeões dos free traders, embarcaram nela. Nem os Estados Unidos e a Inglaterra. Nós ficamos, é curioso, nos governos do PT, nós ficamos com uma posição que, se eu fosse qualificar na linguagem da esquerda, seria a extremíssima direita em matéria de comércio exterior. É curioso isso. Né? Sem saber, claro que eles não sabiam disso, né? Que multilateralismo é isso, mas adotaram o multilateralismo. E no Mercosul, que houve um acordo inicial, isso na época ainda do Collor e do Itamar, e que o Mercosul seria não apenas uma zona de livre comércio, como o NAFTA e outras tantas, a própria União Europeia durante várias décadas, mas também uma união alfandegária, desde o início, queimando etapas, que na União Europeia custou 40 anos, seria de cara no Mercosul. Teoricamente, você também não pode desenvolver parcerias bilaterais, exceto na América Latina, no âmbito da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, sei lá, que é antiga, e aí pode fazer direto, sozinho, com cada país. Tanto que o Brasil mesmo fez, e tem feito. Mas com o resto do mundo, não. Mas, na prática, os países do Mercosul não estão contra acordos bilaterais, sempre que tenha certos modos, né? Então, há uma margem muito grande para se avançar. Não acho que há margem para acabar com a União Alfandegária, por tudo que já se criou e pela acomodação das estruturas produtivas a ela, inclusive do comércio exterior. Mas há margem para maior liberdade e levar os parceiros juntos, né? Claro que não é um acordo de livre comércio com a China, né, que de repente uma economia menor do Mercosul pode fazer. Aí realmente não tem sentido, porque faria triangulação. Mas isso, cada caso, pode ser examinado bem. E no que se refere ao OMC, a nossa linha do atual governo é achar que o multilateralismo não pode ser mais freio, que não pegou, mas defender a OMC em outros aspectos da sua atuação, entre elas a solução de controvérsias, que os Estados Unidos têm um pé atrás. Nós ganhamos, por exemplo, dos Estados Unidos com relação ao algodão, né, porque eles estavam adotando medidas protecionistas com relação ao algodão americano. Isso na época do Lampreia. Se entrou e se ganhou, e no final rendeu até um ganho, eu não sei se é 90 milhões de dólares ou 90 milhões de reais. Mas outro dia o Roberto Jaguaribe, que é da Apex, sobre a qual eu não falei ainda, que me disse isso tem que ser investido na área do algodão. É interessante, o mecanismo da OMC é interessante. O Brasil tem processo contra também, e temos outros que estamos processando. Mas é um mecanismo de solução de controvérsias, e nós defendemos que esse mecanismo subsista. Ao mesmo tempo, a OMC tem importância, por exemplo, teve uma reunião na África que obrigou a cortar subsídios à exportação direto. Não consegue cortar subsídios à produção, mas a exportação conseguiu proibir. E havia uma margem de dezenas de bilhões de dólares aplicados diretamente no subsídio à exportação. Então, a OMC tem um papel, e, no nosso entendimento, deve ampliar, inclusive, no sentido da homogeneização das barreiras fitossanitárias. Não tem por que no mundo não haver... Sabe, ciência é ciência. Quer dizer, eu sei que pode ter pontos de vista científicos diferentes, mas a nossa ideia é que possa haver uma homogeneização crescente, inclusive no âmbito do Mercosul. Esse é o tópico OMC. O tópico Mercosul, vale a pena algumas palavras para concluir. Qual é a nossa ideia? Primeiro, eliminar as barreiras internas ao comércio no Mercosul, que existem hoje.
há talvez umas 80 medidas que envolvem barreiras protecionistas. E nós estamos tendo, sabe-se, com a Argentina, há problema com o automóvel, há problema com têxtil, há problema com os calçados, né? Vira e mexe tem reclamações, até por problema de balanço de pagamentos da Argentina, porque eles estão com problema de balanço de pagamentos, coisa que o Brasil não tem, pelo contrário, está com excesso de... está com muito dinheiro, né, em dólar. Esse não é uma restrição, mas para a Argentina é. Mas o Brasil também tem suas barreiras. Enfim, avançarmos nessa negociação, avançarmos na ideia da unificação das barreiras fitossanitárias e técnicas, sanitárias, fitossanitárias e técnicas, tecnológicas, que é mais fácil, inclusive. Vocês sabem, quem está ligado à indústria, que tem barreiras dessa natureza, às vezes feita até pelas próprias entidades de classe, que comandam, digamos, esse tipo de normas e tudo mais. E partir também para a integração física, porque isso é um elemento que dá mais consistência para uma integração econômica. E a grande aventura será da hidrovia, cuja barreira essencial é na Argentina, por causa da legislação trabalhista. Para vocês terem uma ideia, os comboios, o número de navios ou de unidades no comboio foi multiplicado, porque o custo é o mesmo, quanto mais comboios tiver, mais ganham. E aí envolve os sindicatos. Mas a Argentina deu um sinal que está afim disso. Então, a Argentina querendo, nós vamos adiante nisso, inclusive com um poder regulador grande para fazer concessão no futuro. Enfim, para o Mercosul, e essa dinamização maior nas parcerias, quando abrir caminhos para comércio, abrir também com o Mercosul. Na Índia, nós abrimos canais nesse sentido, com a África do Sul abrimos canais, estamos levando os outros países do Mercosul também. Não tem problema, dá perfeitamente para acomodar todos. Bem, essas são as diretrizes essenciais na área estritamente comercial que me cabe mais comentar na área externa. E, por outro lado, nós transferimos a Apex, que existia, que é uma associação independente, porque é mantida até por contribuições sociais, mas para a esfera do Itamaraty. Por quê? Porque para ter uma integração maior com a rede de embaixadas e consulados, né? Porque a existência em separado implicava uma certa duplicação do trabalho, dando à Apex atribuições não apenas estritamente de promoção comercial, mas também de atração de investimentos para aquela que é a prioridade fundamental do governo e de todos, que é atrair também recursos e investimentos estrangeiros para a área de concessões, levando em conta que eles têm uma taxa de juros doméstica ou para financiamento de 1% ao ano, né? Então, isso pode ser uma área atraente para capital estrangeiro e para fazer avançar o processo de concessões no país. Bem, são esses pontos, de uma maneira meio anárquica, mas não caótica, que eu sempre dizia, né? Para a economia marxista, o capitalismo é anárquico, mas não é caótico. Não estou fazendo aqui um paralelo, mas fiz uma exposição anárquica, mas não caótica, com uma certa linha de pensamento que eu acredito seja no interesse de todos. Muito obrigado. Bom, dado o nosso adiantado da hora, em primeiro lugar, agradecer ao ministro Serra pela elegância da apresentação aqui, do ponto de vista sistêmico, como foi colocada a questão da indústria, da infraestrutura e da competitividade, eu acho que realmente é um conceito que agrada bastante, até porque, às vezes, a infraestrutura é visto como algo abiogênese, né, que nasce, anda e se desenvolve, não tem um dado objetivo, não é assim, né? A circulação de mercadorias, ela tem, obviamente, na infraestrutura, o dinamismo para uma inserção competitiva com eficiência e produtividade. Eu acho que isso é uma colocação bastante interessante. Mas, em matéria de infraestrutura, uma coisa que me exaspera permanentemente é a questão das hidrovias. Porque a ferrovia é caríssimo investir. Não estou dizendo que não tem que investir, os dados comparados do Brasil, até com a Argentina, mesmo se nós tiramos a Amazônia e calculamos um país onde a economia mais se concentra, ferrovias
é um serviço deplorável do ponto de vista quantitativo e tudo mais. Mas o mais exasperante, sem dúvida, é a questão de hidrovia, porque é baratíssimo o investimento. Nós não aproveitamos nada da rede brasileira de hidrovias potenciais, né? Que a meu ver, é uma coisa escandalosa do ponto de vista do desenvolvimento. Tem toda a razão. Eu vou colocar, na verdade, duas questões, até pela adiantada da hora. A primeira questão, quem nos manda é o André Clark, e a questão é o seguinte: como o governo entende a integração física, energética e logística da América do Sul? Qual será a política a respeito desse tema? Bom, eu dei como exemplo a questão da hidrovia, né? E a cooperação em matéria elétrica já vai acontecendo nos estados fronteiriços, né, com a Amazônia e o Centro-Oeste. E a questão do gás ou de outros combustíveis também, já há experiências, como é o caso do Brasil-Bolívia. Eu acho que vai havendo aí uma integração permanente. Isso não é objeto de uma política específica, concentrada, mas faz parte do atacado. Perfeito. O que se discutiu aqui hoje, eu acho que se avançaram bastante... E a limitação, não preciso dizer, hoje está também no financiamento. Sem dúvida. Os países vizinhos não têm financiamento. Na medida em que você tem o BNDES mais limitado, você tem também a limitação nesse caso. Está claro. Agora, claro, tem os chineses interessados, mas tudo isso é muito complicado para operacionalizar a curto prazo. Perfeito. Durante o dia de hoje, eu acho que ficou bastante claro a forma como tem sido conduzido pelo governo federal o desenvolvimento do programa de concessões, né? Há realmente uma retomada da governança através do programa de parceria de investimento, na articulação dos vários órgãos de governo. Do ponto de vista da racionalidade setorial e de se pensar mais a médio e longo prazo, parece que se forma novamente possibilidades para que isso ocorra de uma maneira integrada, e também aspectos específicos com relação à aprovação de natureza ambiental, desapropriações e tudo mais. A gente vê que há um conjunto de instrumentos legais que estão em tramitação no Congresso e que estão realmente avançando de uma forma bastante interessante. O que inquieta, do ponto de vista da expectativa, apesar de resolver essas questões de natureza setoriais, algumas matriciais e outras até de racionalidade microeconômica, com projetos melhores e tudo mais, é como se resolverá a questão do fundo para fazer frente a esse programa. Nós, sistematicamente, nos últimos 3 anos, temos reduzido o investimento de infraestrutura sobre o PIB de 2,4 para 2,1. Consideramos aí um PIB de 5,9 trilhões, nós estamos falando em cerca de 130 bilhões aproximadamente. Nos estudos que nós temos, Isso não é governamental, é investimento no global, exceto óleo e gás. Exceto óleo e gás. Entra energia elétrica, mas não entra óleo e gás. O que nós percebemos, e para que efetivamente somente reponha a depreciação, seria, obviamente, algo em torno de 2,8% a 3% do PIB, né? E para que a gente tenha uma recuperação, dado o grande atraso, hoje o Brasil é o 120º, 20º colocado, mas apesar disso está na frente da Argentina em termos de qualidade de infraestrutura, segundo a OCDE. Então, 5% do produto, nós estamos falando de aproximadamente 300 bilhões ao ano, né, de investimento em infraestrutura. E nós, como foi colocado aqui no dia de hoje, nós vemos o BNDES, que para mim é uma coisa um pouco contraditória. Se é uma instituição de fomento, faz política pública, por que no momento de crise em que a indústria não está demandando recursos, ele passa a fazer uma política pró-cíclica, ou seja, pró-recessão nesse momento em que a gente deveria estar acionando instrumentos para diminuir o nível de desemprego. Então, esse é um problema que eu realmente fico muito preocupado. O segundo aspecto, eu não vejo como desenvolver um programa dessa natureza
e a gente viu isso durante a década de 70, que na primeira metade, quando dispunha de recursos externos, o Brasil avançou bastante na infraestrutura, e na segunda metade da década de 70, com a crise do petróleo e com a crise financeira, que é a crise da dívida, com o aumento do choque de juros, o país quebrou de vez. Em 80, como você colocou bem, entramos em hiperinflação. A volatilidade cambial, que decorre, obviamente, de um nível de patamar de juros, onde a gente, ao mesmo tempo que tem uma esperança com uma certa desvalorização, que a gente acaba percebendo é que cada vez mais o câmbio com esses juros acabam sendo utilizados para instrumento de reduzir a inflação. Então, a fonte externa de financiamento, ela está prejudicada em função dessa volatilidade cambial. Nós tivemos até a oportunidade de conversar, a BDIB até encaminhou uma proposta que nós estamos sugerindo no âmbito do Banco dos BRICS, que se cria um fundo com participação de um percentual. Pareceu uma proposta interessante. E que aí teríamos que condições de fazer um hedge cambial. Dos cambial. BRICS para criar uma linha de hedge cambial. Exatamente. Então, essa coisa poderia ser minimizada. E, por último, não menos importante, a questão da taxa de juros. Porque não seja mercado de capitais ser utilizado para dívida ou para equity, com 14% de taxa básica, eu não vejo como isso pode ser feito. Então, a agonia não advém do fato de não se ter clareza sobre o diagnóstico da necessidade da infraestrutura e de vários pontos que têm que ser desatados. Mas os órgãos que estão mais diretamente ligados à infraestrutura não controlam essas variáveis a que eu me referi, com exceção da questão do BNDES. Então, ministro, eu não sei se o senhor teria alguma palavra, um caminho de alento, porque realmente nós vamos estar resolvendo uma série de coisas, mas nós não chegaremos à praia com plena saúde em função desse quadro de natureza macroeconômica, se a gente não conseguir encaminhar essas questões fundamentais para resolver o financiamento desse investimento. Eu creio que, bom, é uma discussão longa, claro, e também que foge muito da minha área, mas... É uma inquietação que, como, inclusive, me colocar a palavra, porque eu depois fizesse o encerramento, a única oportunidade de eu colocar, até porque essa é uma questão que ela vai permear o nosso trabalho futuro aqui. Mas, de todo modo, eu diria o seguinte, a minha esperança é que a maior afirmação do ponto de vista fiscal, a maior segurança fiscal, permita uma expansão do financiamento do BNDES e também diminuição da taxa de juros, né? Porque, em última análise, a questão fiscal é apontada como a principal responsável para ambos os fenômenos. Se você tiver um marco de controle fiscal, sem dúvida, facilitará a retomada de instrumentos de crescimento para a economia. Sem dúvida. A única preocupação é a velocidade da redução dessa taxa, porque realmente falaram que hoje aqui colocaram que o setor empresarial precisava ser menos tímido e se manifestar mais. Então temos aqui a imprensa. Eu me manifesto com toda a veemência, porque é um absurdo, com toda a sinalização de redução de preço, nós mantermos a taxa de juros com queda só de 25%. Porque no longo prazo nós podemos baixar a taxa de juros, nós podemos estar todos mortos também, como diria um grande economista, não é isso? Então, ministro, eu não sei se o senhor gostaria de dar as últimas palavras, mas eu gostaria de agradecer sua presença, sempre nos recebendo e abrindo oportunidade para que que viéssemos colocar nossas ideias e, certamente, conhecendo a sua forma de pensar. E eu, particularmente, me identifico muito com a forma de ver, do ponto de vista de uma visão estratégica e com perspectiva de desenvolvimento desse país. Eu agradeço a sua presença aqui e pode contar aí com o nosso apoio nas suas iniciativas. Eu queria agradecer, pedir novamente desculpas pelo atraso monumental, botando a culpa no trânsito, que eu acho que todos acreditam nisso. É crível, né, como explicação. Hein? Podia até medir minha pressão para ver como... E, por outro lado,
estimular que a BDIB e outras entidades façam propostas como essa, relativa ao Banco dos BRICS, e outras no plano do financiamento, ideias criativas, porque, às vezes, a criatividade estimula a adoção de políticas melhores, quando se tem propostas consistentes. Essa da coisa dos BRICS é uma proposta interessante que nós vamos, inclusive, explorar junto. O Banco dos BRICS é basicamente com recurso chinês, mas tem muito dinheiro e, além do mais, está dedicando toda a sua linha de financiamento atual à energia renovável, coisa que para o Brasil é uma boa. Imagino, inclusive, que para o setor, porque nós temos fontes de energia renovável bastante importantes no Brasil. Sem dúvida. Eu vi, só um minutinho, eu vi também, ministro, que em março desse ano, o Ministério das Relações Exteriores e o MIDIC assinou com o Departamento de Comércio americano um acordo de cooperação em infraestrutura. E eu queria saber, já na provocação de que o setor privado deve fazer mais por si mesmo, se, na verdade, a BDIB, a própria Câmara Americana, podem acompanhar um pouco o que o grupo de trabalho vai fazer. Está comprometido, vou levantar a informação, é só entrar em contato. Tá bem, obrigada. Para vocês conversarem com o pessoal que está envolvido nisso. Exatamente. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que o evento foi um sucesso. É só verificarmos a essa hora da noite, na sexta-feira, conhecendo São Paulo, como é na noite de sexta-feira, agradecer a paciência de vocês, a permanência, o apoio que deram no desenvolvimento dos trabalhos e, mais uma vez, agradecer ao ministro Serra pela sua presença e pelo apoio que deu ao evento também. Boa noite e bom final de semana a todos.